Meus amigos e minhas amigas, amigo Fagner, canal Meu Tricolor, tô chegando na manhã dessa quarta-feira, dia 18 de março, para poder a gente falar desse pré-jogo completo de Vasco e Fluminense, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sim, temos hoje um clássico para poder a gente batalhar pelos 3 pontos, buscar a vitória e quem sabe, ao término dessa noite de quarta-feira, dormirmos na liderança do Campeonato Brasileiro. Isso é possível, Fagner? É muito possível. Quero convidar a todos vocês para esse vídeo muito importante aqui no canal Meu Tricolor, tá? Logo cedinho nessa manhã de quarta-feira, para poder a gente falar desse grande duelo, um duelo que marca reencontros. Renato Gaúcho, reencontrando o Fluminense, né? Então, vamos ver o Renato Gaúcho contra o Zubeldia e vamos falar tudo desse clássico, o que a gente pode esperar, como é que o Fluminense vem para esse clássico, o Fluminense vem com um time modificado. A gente vai te trazer um vídeo completo aqui no canal Meu Tricolor, beleza pura? Depois da vinheta, todos vocês são os meus convidados. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês aqui no canal Meu Tricolor. Manhã de quarta-feira, dia 18 de março, primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade e com muito carinho e com muito respeito a todos vocês, quero mandar um grande beijo, agradecer a amizade, agradecer a parceria e agradecer a companhia de vocês, que é muito importante para o nosso canal. Sou muito grato por ter vocês me acompanhando aqui no canal Meu Tricolor, tá? Só que em cada início de vídeo eu preciso te lembrar, eu preciso reforçar a importância de você me apoiar nesse conteúdo, deixando o teu like. É de graça e ajuda demais com que esse vídeo possa ter um alcance de ir para outros tricolores. Inscreva-se no canal, tá? A gente tem uma meta até o dia 27, bater 37 mil amigos. A gente está na reta final, então se você não for inscrito, faz a tua inscrição, é de graça. Aperta o botão de hypar, isso dá uma potência para esse vídeo e para mais tricolores de forma impressionante. Também é de graça. Comenta, deixa o teu palpite para hoje. E quem acertar vai levar a camisa do canal Meu Tricolor para casa, tá? Então, você já conhece as regras, mas lá no final eu vou te lembrar um pouquinho dessas regras, tá bom? Peço para você, de coração, compartilhar os nossos conteúdos para mais amigos tricolores, para poder a gente seguir crescendo o nosso projeto. Show de bola? Sem mais enrolação, vamos embora falar desse grande jogo. Vasco e Fluminense é hoje, nessa quarta-feira, às 21h30, com transmissão da TV Globo e da Premier. É a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá ok? E o retrospecto geral entre esse confronto são 400 jogos, né? A gente completou aí no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, né? O jogo de número 400. Houve empate, né? Em 0-0, em 1-1, e o Fluminense foi para grande decisão contra o Flamengo. Infelizmente, o jogo foi 0-0 e a gente veio a ser vice-campeão nas penalidades máximas, entendeu? Mas hoje é o jogo de número 401 da história entre Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco. E como é que está o retrospecto? 128 vitórias do Fluminense, 116 empates e 156 vitórias do Vasco da Gama, tá? Então o Vasco tem aí uma vantagem muito boa em cima do nosso tricolor, mas a cada jogo a gente vem batalhando para poder tirar essa diferença, tá? E hoje, se Deus quiser, vai ser mais um jogo onde o nosso Fluminense vai fazer uma grande partida e vai trazer esses 3 pontos para Laranjeiras, vai trazer esses 3 pontos para o nosso Flusão, até porque os 3 pontos ele é fundamental para as nossas pretensões no Campeonato Brasileiro. Show de bola? Bom, deixa eu te trazer aqui que é o segundo clássico do Fluminense já no Campeonato Brasileiro, tá? Teve o primeiro
contra o Botafogo, a gente venceu por 1-0 e agora é o segundo contra o Vasco da Gama. E daqui a pouquinho mais pra frente, tá? Eu acho que por volta da 10ª rodada ou 11ª rodada, já temos o clássico, né? Contra o Flamengo. Então, os clássicos bem no início do Campeonato Brasileiro, mas é importante te dizer que o nosso Fluminense vem bem nessa temporada de 2026 com relação a clássico. O que outrora, o que antes era um terror pra gente, agora a gente já não tá mais com tanto terror assim. A gente tá com 6 jogos em clássicos nessa temporada. 6 jogos. A gente tem 2 jogos contra o Flamengo, 2 jogos contra o Botafogo e 2 jogos contra o Vasco, tá? Hoje é o desempate. Hoje é o 7º clássico contra o Vasco da Gama. A gente tem, em 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. A gente está invicto. Não temos derrotas em clássicos na atual temporada 2026. E não será hoje. Hoje, se a gente não vencer, a gente não perde esse jogo, a gente fica no empate, tá? Mas o Fluminense vai entrar para poder vencer esse jogo, para a gente chegar firme e forte aonde a gente deseja, que é no topo da tabela, é buscar a liderança, é isso que importa pra gente nessa noite de quarta-feira, Campeonato Brasileiro. Show de bola? Deixa eu passar para vocês como que vem o Vasco, tá? Para enfrentar o nosso Fluminense nessa noite de quarta-feira. O Vasco que demitiu o Diniz quando a gente eliminou o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca e depois disso, né, fez alguns jogos com o Lazzaroni, não deu muito bem, que era o interino, e o Vasco contratou quem? Renato Gaúcho, ex-técnico do Fluminense, que estava parado, estava tirando umas férias, jogando futevôlei, e o Renato Gaúcho veio para poder fechar com o Vasco até o final da temporada 2026. E o que a gente pode falar do Vasco de Renato Gaúcho? Bom, o que eu posso falar é que começou bem. Começou com uma vitória dentro de São Januário, importante, de virada, o que dá muita realmente confiança. 2-1 Vasco em cima do Palmeiras, né? Palmeiras que é um dos candidatos ao título. E o Vasco estava na zona do rebaixamento. O Vasco estava lá na zona do rebaixamento e conseguiu essa vitória importante aí em cima do Palmeiras. E na última rodada, na rodada de número 6, tá? Que foi no final, que foi domingo, o Vasco fez um grande jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. E o Cruzeiro é aquele Cruzeiro forte, né? Aquele Cruzeiro bacana, e até demitiu o Tite, né, do Cruzeiro, porque o Vasco ia ganhando do Cruzeiro lá dentro, mas o Cruzeiro conseguiu buscar o empate e ficou 3-3. Ou seja, Renato Gaúcho com o Vasco tem uma vitória e um empate. E em 2 jogos, em 6 pontos disputados, ele venceu 4 pontos, tá? Não vai querer dar mole pro Fluminense, até porque é o ex, né, do Fluminense que ficou perdido da cabeça, não aguentou a pressão da torcida do Fluminense e pediu a toalha, jogou a toalha, né? Saiu fora, entregou o boné, falou que estava saindo fora porque a internet, né, escala o time, sabe como tem que fazer, né? Enfim, a gente precisa enfrentar o Vasco hoje com muita garra, com muita determinação e com muita força de vontade para poder vencer o Vasco de Renato Gaúcho e mostrar cada vez mais para o Renato Gaúcho que ele era o grande errado da história. Claro que teve os méritos dele, né, mas em alguns outros momentos ele teve as complicações dele que atrapalharam o nosso tricolor, o nosso Fluminense. Então é um embate que vai marcar esse reencontro e tomara que nesse reencontro o nosso tricolor saia feliz desse duelo entre Fluminense, entre Vasco e Fluminense, entre Renato Gaúcho e Fluminense. Show de bola? Agora é a vez de falar de como que vem o nosso tricolor, o nosso Fluminense, para enfrentar o Vasco nessa noite no Maracanã. O Fluminense vem em ótimo início de temporada. É isso que eu tenho para falar para vocês. Poderia estar excelente se a gente tivesse vencido o Campeonato Carioca, mas só não está excelente por esse detalhe. Mas é um ótimo campeonato, é um ótimo início de temporada devido, tá, aos 16 jogos até aqui jogados. Em 16 jogos, na atual temporada, o Fluminense tem 11 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Uma derrota com o time todo reserva, e o time também jogou muito mal contra o Boa Vista. Na segunda rodada do Campeonato Carioca, perdemos para o Boa Vista lá
no Elcir Rezende, em Bacaxá. E a outra derrota, perdemos para o Palmeiras, uma derrota que normal acontecer, porém a gente foi muito superior ao Palmeiras e merecia sair de lá com uma sorte melhor da Arena Crefisa Barueri. Mas chegou essa segunda derrota do Fluminense. Mas são 11 vitórias. E dentro de casa, como mandante, desde a estreia do Zubeldia, o Fluminense só tem 19 jogos como mandante. E aí são 17 vitórias, olha isso, e 2 empates. 17 vitórias e 2 empates. E aí, meu amigo, tá bom pra você ou não tá bom? É muita coisa positiva nesse trabalho do Zubeldia. Tem alguns poucos pontos a serem melhorados, mas, cara, esses números são fantásticos. Não tem uma derrota. O Fluminense não tem uma derrota como mandante. E aí, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, cara, a gente venceu o Grêmio, Botafogo e vencemos agora o Atlético Paranaense dentro da nossa casa. Fizemos um grande jogo contra o Palmeiras, um grande jogo contra o Bahia, empatamos, tropeçamos, né, porque a vitória estava na nossa mão, jogamos muito contra o Palmeiras, perdemos, pegamos o Remo em Belém do Pará, no Mangueirão, e vencemos com muita autoridade. O Fluminense é um grande candidato ao título do Campeonato Brasileiro de 2026. E a gente vem forte nessa temporada. O trabalho do Zubeldia, ele realmente é um trabalho muito qualificado. E eu espero de verdade que nessa noite a gente possa ter muito êxito e muita felicidade nas conclusões, nas melhores jogadas, para que a gente possa, sabe, conquistar esses 3 pontos que vai fazer toda a diferença pra gente no nosso tricolor. Antes de trazer para vocês aqui a escalação, eu vou colocar para vocês aqui a tabela atualizada para poder mostrar para vocês, tá? Aí a tabela do Campeonato Brasileiro. Você pode perceber que, em caso de uma combinação de resultado hoje, o Fluminense assume a liderança do Campeonato Brasileiro na 7ª rodada. Para isso, o que tem que acontecer? O São Paulo é o líder com 16 pontos, tá? Só que o São Paulo visita o Atlético Mineiro às 8 horas da noite. O Fluminense vai jogar 1h30 depois. De repente, quando o Fluminense começar a jogar, o Atlético Mineiro já está ganhando do São Paulo, e aí o Fluminense, né, já vai ficar sabendo do resultado, do andamento do resultado. E também, nessa noite, tem às 19 horas Palmeiras e Botafogo. Vamos torcer para que o Palmeiras tropece no Botafogo, né, e fique no empate. Não consiga vencer o Botafogo hoje. Porque se isso acontecer, o Palmeiras vai a 14. E o São Paulo perdendo fica com 16. O nosso tricolor, o nosso Fluminense vencendo o Vasco, a gente vai para 16 pontos. E dependendo de como será o resultado de Fluminense e Vasco, se for um 2-0, um 3-1, diferença de 2 gols, e São Paulo perder por diferença de 2 gols também, entendeu? O Fluminense ultrapassa o São Paulo na questão de saldo de gol. Então, vamos torcer para que a gente possa ter uma combinação de resultado hoje muito boa, né? Empate do Palmeiras, derrota do São Paulo e vitória do nosso tricolor, para poder a gente dormir nessa liderança que vai ser muito show de bola, muito importante, o que vai dar muita moral para o nosso tricolor na sequência da temporada. Beleza? Quero te trazer aqui agora o provável Fluminense. Esse time que eu vou colocar para vocês aqui agora é o time que foi pesquisado pelo GE. Segundo o site GE, o provável Fluminense é esse que vocês vão ver aí na tela agora, tá bom? Esse time aí, ó. Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, né? Aí tem a dúvida do Guga e volta o James na vaga do Ignácio, com o Freitas mantido mesmo com problema na testa, segundo o GE. Na lateral esquerda sai a Arana, volta o René. Então tem essas 2 trocas. O James e o René voltam ao time titular na vaga de Ignácio e de Guilherme Arana. E o restante do time se mantém: Hércules, Martinelli, Lúcio Acosta, com Savarino, Canóbio e John Kennedy. Esse é o provável time do GE do Fluminense nessa noite, tá? Que ele sondou lá junto com o treinamento do Fluminense. Porém, eu quero dizer para vocês que o Zubeldia fez testes. E eu acredito que a gente pode ter surpresas bem significativas na escalação inicial dessa partida, tá? Fagner, o que você diria? O Guga, ele pode entrar de titular porque está recuperado, então o Guga volta para ser titular nesse jogo contra o Vasco da Gama, tá? E o Julián Midjan, ele pode fazer sua estreia como titular ao lado do James e aí dar uma poupada no Freitas. Acho que é isso que pode acontecer. Outro também que eu acho que pode ser poupado é o Lúcio Acosta. Devido à sequência, ele não tinha essa dinâmica quando ele jogava na MLS. Então acho que ele pode ser poupado e quem entra seria o Paulo Henrique Ganso, tá?
A mesma coisa vale para o John Kennedy, que ele pode dar uma descansada, visando também o jogo contra o Atlético Mineiro, e quem entra no seu lugar é o Rodrigo Castillo. Acho que essas trocas elas podem acontecer, mas quando for 8h30 da noite, né, 20h30, o Fluminense lança a escalação, tá, no Instagram, que é o padrão do jogo, e aí eu vou lançar para vocês aqui na nossa aba comunidade para ver o time que vai entrar em campo, tá ok? Lembrando que depois do jogo de hoje à noite, a gente vai abrir uma live ao vivo aqui no canal Meu Tricolor, eu conto muito com a tua presença. Show de bola? Informação importante de última hora. Nonato, que vinha trabalhando para voltar ao Fluminense, teve uma torção no tornozelo e Nonato tá fora do jogo de hoje. Ok, gente? Nonato tá fora. Germancano, pode ser que seja relacionado, mas a tendência é que ainda não. Então a tendência é que Germancano ainda aguarde. Bernal continua se recuperando bem e Matheus Reis sem previsão de retorno ao Fluminense. Então podemos dizer que temos quatro desfalques. Bernal, Matheus Reis, Nonato e Germancano. Ok, gente? Falar para vocês aqui agora a respeito de pendurado. O Freitas está com 2 cartões amarelos. Se caso entrar e tomar o 3º cartão amarelo, não enfrenta o Atlético Mineiro no próximo sábado. Show de bola? Restante da galera, tá todo mundo bem, tá todo mundo 100%. Show? Como é que vem o Vasco para enfrentar o Fluminense nessa noite? Léo Jardim é o goleiro, Paulo Henrique, lateral direito, Saldívia e Robert Renan na zaga, com Lucas Piton na lateral esquerda. Com Hugo Moura na cabeça de área, Thiago Mendes e Rojas, tá? Jogando ali de camisa 10 no lugar do Felipe Coutinho. Nuno Moreira, Andrés Gomes e Brenner. Ou Brenner ou o atacante novo lá que entrou lá, esqueci o nome dele aqui agora, Spinelli, né? Chegou junto no Vasco aí. Esse é o provável time do Vasco de Renato Gaúcho. Vamos torcer para que a noite seja feliz para o nosso tricolor e a gente consiga conquistar essa vitória importante. A arbitragem aqui, já falei para vocês, complica um pouco porque não é um árbitro que inspira confiança num jogo jogado, tá? É muito complicado, mas a CBF colocou para poder apitar esse clássico Rafael Claus. E a gente tem, meus amigos, um retrospecto horroroso quando o Rafael Claus apita jogos do Fluminense. Até aqui são 48 jogos. Hoje é o jogo de número 49º que o Rafael Claus vai apitar. São 13 vitórias do Fluminense, com ele apitando, 10 empates e 25 derrotas. Um aproveitamento de 34,3% enquanto ele apita. Muitas polêmicas já aconteceram, né? Eu torço para que ele e o árbitro de vídeo, Wagner Riway, possam fazer uma arbitragem justa, imparcial, que não apite para Vasco e nem para Fluminense. Sejam neutros. A gente quer trazer para vocês, depois do jogo, um assunto que fale apenas da partida, não fale da arbitragem. Então eu torço demais para que seja um jogo limpo por parte da arbitragem e que o nosso tricolor possa estar numa noite muito mais qualificada, muito mais eficiente do que o Vasco para poder conquistar esses 3 pontos, que é fundamental. Tá ok? Hora do meu palpite para essa partida no Maracanã, com o mando de campo do Vasco, mas a casa é nossa e pela sequência de vitórias. Grêmio, Botafogo e Atlético Paranaense, a gente vai emendar a 4ª vitória no Maracanã nessa noite. A gente vence esse jogo por 3-1. Anota aí, hein? Flusão 3, Vasco da Gama 1. E quem vai fazer os gols dessa partida? Vamos anotar? Savarino vai fazer o primeiro gol. Depois, Canóbio vai fazer o segundo gol. E hoje vai sair o gol do estreante Rodrigo Castilho. Então hoje sai o primeiro gol do Rodrigo Castilho nessa sequência. Savarino, Canóbio e Rodrigo Castilho. Qual é o seu palpite? Quem vai fazer os gols? Se você acertar o palpite do jogo em vitória do nosso Fluminense, quem fizer os gols, você leva a camisa de presente para tua casa. Deixa o teu palpite. Um grande beijo no teu coração. Talvez a gente venha com outro vídeo ainda na metade, no meio dessa quarta-feira importante, para atualizar todos vocês sobre algum assunto, sabe, importante do Fluminense, mas já fica atento aí à nossa live depois da partida, tá? Vai começar um pouco tarde, mas não vou demorar muito não, para poder a gente falar desse resultado, se Deus quiser, de vitória do nosso tricolor. Vai dar tudo certo. E nessa noite de quarta, a gente dorme na liderança. Vamos! Eu acredito.